Aleluia. Glória a Jesus. Entrando, todos encontraram? Não. Vamos esperar, porque a palavra de Deus, todos vão alimentar, em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 21. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Campanha desfazendo todas as obras de Satanás. Aleluia. Amém? Encontraram, igreja? Todos estão preparados. Então vamos. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu, ó Jesus, dizendo: cala-te, sai deles. Deles é porque eu apontei para os documentos. Amém, igreja? Aqui sai deles, Jesus falou. Eu falei: sai deles, porque a campanha é Jesus desfazendo, as obras de Satanás. Aleluia. Então o espírito imundo, agitado e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Pode sentar, pode fechar sua Bíblia. Nós trazendo essa mensagem nos dias de hoje, porque o culto desfazendo a obra de Satanás. Jesus a caminho para esta obra, que onde significa hoje a cidade, aquela cidade que ele entrava. Hoje, Jesus entrando aqui nesta casa, ele veio para desfazer todas as obras que Satanás preparou para a minha vida e para a sua vida, e para a nossa família. E quando Jesus veio, ele veio para desfazer. Nós às vezes tentamos. Quantas vezes nós tentamos fazer algo e não conseguimos, porque o impedimento daquilo que Satanás tentou, colocou na nossa vida, deixa nós às vezes recuados para trás. Quantas vezes o Senhor manda falar para que a gente vai, ide, e nós não vamos. Aí Jesus tem que vir entrar na minha casa e na sua casa. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, porque às vezes nós olhamos assim, mas colocar esses documentos aqui, para que isso? É realmente, eu acho que é uma coisa muito simples, mas para Jesus não é simples, porque a obra é espiritual. Satanás, quando ele prepara algo para a minha vida e para a sua vida, para derrubar o meu ministério, o seu ministério, derrubar o seu casamento, a sua casa, a sua família, ele prepara bem preparado, porque foi dado a ele toda a autoridade aqui na terra. Só que Jesus veio para desfazer. É o único. Nem os anjos. O Senhor só ordenou que Jesus viesse desfazer as obras de Satanás. Porque Satanás não está brincando. Quando nós vejamos falar assim que as obras, quais são as obras de Satanás? As obras de Satanás, ela entra como uma brecha. Quando nós deixamos brechas. Aleluia, Deus. Se você
vivia no mundo antes de servir ao Senhor, pessoas colocavam algo, fazia obras de bruxaria, colocava na porta da minha casa, como tem colocado na casa de muitas pessoas, e aquilo pegava em mim, e eu entrava em desespero, a minha família não sabia, me levava nos médicos, levava nos doutores, falava que eu estava louco. Mas hoje eu vejo que eu sou louco por Jesus. E aquele demônio que os macumbeiros ordenaram, através de pedidos de obra de bruxaria, porque eu era uma pessoa prostituta, uma pessoa traficante, pessoas que entravam no meio das drogas, só viviam no mal, lado errado. E Jesus veio para desfazer essa obra que Satanás colocou na minha vida. Quantas pessoas fizeram obra, chegaram a ponto de mandar o bilhete para a minha família dizendo que eu só vivia até os 20 anos. Eu tenho 52 anos de idade. E Satanás perdeu. Porque a obra que ele tinha na minha vida, Jesus veio e desfez. Ele desmanchou toda a obra. E é por isso que eu estou aqui hoje orando e pedindo ao Senhor, porque quem desfaz a obra é Jesus, não somos nós simplesmente somos instrumentos do Senhor. Porque ele diz que ordarei aos meus profetas, que levarão a minha palavra, e orarão para os enfermos, expulsarão os demônios no nome de Jesus. E toda a obra será desfeita. Porque às vezes nós vemos aqui normal, olhamos para as pessoas e achamos que está tudo bem. Não está nada bem não. Satanás tem levantado contra esta nação e nós fazemos parte desta nação. Então nós não podemos brincar, nós temos que acreditar, nós temos que usar a nossa fé, nós não podemos cruzar os nossos braços e devemos cortar todas as brechas, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo algo que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E para que nós vamos para o Pai, nós temos que abrir o nosso coração e deixar que a obra que Satanás colocou na nossa vida, na minha e na sua vida, seja destruída pelo poder desse grande nome, Jesus. Que ele veio para destruir, esmagar a cabeça da serpente. Porque o diabo, nós falamos tanto do diabo, vamos falar mesmo, porque ele perdeu. Às vezes nós falamos assim, a enfermidade, ela é maligna. Qualquer enfermidade, porque Jesus disse que ele é amor. O nosso Deus é amor. Você acha que o Senhor gostaria que eu tivesse uma enfermidade? Não. Mas o diabo sim. O diabo quer ver nós sofrendo. O diabo quer ver nós destruídos. Quando ali nós estávamos naqueles locais agradando a Ele, a obra dele estava sendo feita. E Jesus só olhava e falava, porque muitas pessoas estavam orando por mim, e como muitas pessoas estão orando por você, igual nós aqui estamos reunidos e orando pelas nações, estamos orando pelas famílias. Quantas famílias, quantos lares que estão destruídos, possessos por demônios, pessoas que têm oferecido obras de bruxaria contra o seu lar, para destruir o seu casamento, para destruir o seu trabalho, destruir a sua família, colocar inimizade entre você e seu filho, coloca inimizade entre você e seu marido, o seu irmão, os seus pais. Isso é Satanás. Essa obra vai ser desmanchada, porque Jesus falou que ele veio. Ele não falou que veio tentar, ele falou: eu vim para desfazer todas as obras de Satanás. Ele não disse que vai desfazer a sua obra, ele disse que veio desfazer todas as obras de Satanás. Aleluia. Porque Satanás não está brincando, meu amado. Satanás está
dissensões, inimizade entre eu e você, entre você e sua família. E nós não podemos deixar de pregar a verdade. Enquanto deixar de pregar, eu vou pregar a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, uma pessoa chegou e eu preguei para ele ali na minha loja, ele falou assim, mas eu posso tomar um pouquinho de vinho? Pode tomar sim um pouquinho de vinho, mas pode também ir para o inferno. É dura a palavra. Mas eu tenho que pregar a palavra. Eu não posso pregar o que você quer ouvir. Eu não vou pregar o que o pastor quer ouvir, o que o missionário, o que o obreiro, o que eu quero ouvir. Eu tenho que pregar o que está na palavra. Agora, quando eu saio da palavra, aí o Espírito Santo também sai de mim. Porque o Senhor quer que nós pregamos a palavra do Senhor. Porque Jesus usava a autoridade dele e pregava aquilo que o Pai ordenou a ele. Porque o nosso Deus, ele não habita com pecado. A única coisa que divide Deus de mim e de você é o pecado. Ah, mas o que é pecado? Tudo que abomina os olhos do Senhor é pecado. Tudo que você aprova de Satanás é pecado. É obra de Satanás. É isso que o Senhor veio para desfazer. Não adianta eu te enganar com palavras bonitas, falar com você que você pode fazer isso. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei 1 ano entrando dentro da igreja, servindo ao Senhor, levando um baseado no bolso, uma 380 aqui, ó. Uma arma 380, a maioria conhece. Eu estou falando porque eu estou testificando e pregando o que eu vivi e o que eu vi. E um missionário, alguns obreiros falavam comigo assim, oi irmão, isso não está bem. Eu falei, isso tem nada a ver, senhor. Isso é para me defender lá fora. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas eu não conhecia Jesus da forma que conheço hoje e preciso muito mais ainda de conhecer. Às vezes nós fazemos algo, usamos algo e não agrada a Deus. Você pode até pensar que está agradando o Senhor. Eu poderia pegar, eu muitas vezes falo, às vezes tem um pouquinho, uma palavra um pouco pesada, mas é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Porque nós temos que falar, porque é muito sério quando subimos aqui no púlpito, para que nós transmitir a mensagem aos ouvintes. Quando eu transmito a mensagem aos ouvintes, primeiramente eu transmito para mim. Eu tenho que pregar para mim primeiro, depois ela desce cortando. É assim que o Senhor pregava. Jesus, quando entrou numa cidade, havia um local onde as pessoas, era uma casa de oração, e ali eles faziam comércio naquela casa. Ele entrou desfazendo toda a obra de Satanás ali. Por quê? Porque a casa de oração é do Senhor, e aonde entrou o comércio já era obra de Satanás, porque o comércio entrou para atrapalhar a obra de quê? A obra do Senhor, a oração, o culto ao Senhor, os louvores ao Senhor. Então é a obra de Satanás que entrou ali. Jesus chegou e desfez aquilo tudo, meteu o chicote e foi cortando. Por quê? Porque ele estava desfazendo toda a obra que impedia a obra do nosso Deus. Glória a Jesus. E foi tudo desmanchado. E Satanás preparou algo para destruir o seu lar, o seu documento, a sua carteira, o seu trabalho, o seu telemóvel que recebe as mensagens do trabalho, aquele que usa o telemóvel para fazer obras de Deus, porque às vezes há pessoas que usam o telemóvel para prejudicar o outro, para caluniar, para levantar falso. Isso é obra de Satanás. Isso vai ser desfeito. Se usa isso, coloque o seu telemóvel. Não perde tempo. Coloque, porque vai ser desfeito toda a obra que Satanás preparou para a minha e sua vida. Aleluia. Porque nós não podemos brincar, meus amados. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus vai voltar no momento que nenhum de nós esperamos. Quantas vezes fazemos algo
nós tomamos decisões, eu, você, e arrependemos? Quantas vezes nós tomamos decisões e arrependemos? Meu Deus, por que eu fiz isso? Não era para eu ter feito isso. Isso estava errado. Agora, como é que eu faço? Eu não consigo voltar atrás. Mas quando Jesus voltar, é um abrir e fechar de olhos. Não adianta. Não adianta. Irmãos, Jesus é o verdadeiro caminho. Às vezes nós deixamos as coisas entrar na nossa mente, na nossa vida, atrapalhar a nossa família. E quando nós vivemos, nós pregamos a palavra e a palavra muitas vezes entra na nossa vida, entra no nosso testemunho. Porque o nosso testemunho conta muito. Um dia, eu fui sequestrado ali na estrada de Valadares, Minas Gerais, fui levado para ser executado. E Jesus foi lá e desfez essa obra. Eu fui obrigado a cavar o local onde eu iria ser enterrado. Quando eu lembro daquela obra de bruxaria, que a senhora falou que eu não vivia até os 20 anos. Eu tinha 19 anos. Eu fui levado ali para aquele deserto. Eu tive que cavar com um enxadão. E na hora que eles iriam me executar, como é que a gente lembra de Deus, né? Todos nós aqui, não adianta, não precisa levantar a mão não, porque quando não levanta é engano. Quantas vezes nós fazemos algo e arrependemos e clamamos no nome de Deus? Lembra de Deus? Todos lembram de Deus. Lembra ou não lembra? Verdade. Nós lembramos. Quando nós passamos por tribulações, quando você passa um carro, te dá uma freada, você quase... Meu Deus! Lembra de Deus na hora. Todos nós. Um senhor ali perto da minha loja, ele é ateu. Ele falando comigo uma coisa, e com pouco ele falou assim: meu Deus, tinha que ir lá resolver uma situação. Eu falei: mas você falou que não acredita em Deus? A palavra teve que cortar. Aí ele ficou assim: é um português lá, eu vou trazer ele aqui, ele está quase vindo. No nome de Jesus ele está vindo. No nome de Jesus. Aleluia. Porque ele não crê, agora ele está quase crendo. Eu prego para ele todo dia. Tem um médico psicólogo, que é meu vizinho, e um outro português. Mas ele vai vir aqui. Eu falei para ele que Satanás fez uma obra na vida dele. E fez mesmo. Porque se ele não crê em Deus, se ele não tem fé, fala que Deus não existe, que Deus é o dinheiro, isso é obra de quê? É obra de Satanás, irmão. E é essa obra que vai ser desfeita aqui, ó. Nós temos que desfazer quantas pessoas que estão possessas de demônios. E nós fazemos vista grossas. Nós temos que expulsar esses demônios. Nós temos que nos purificar. Temos que nos preparar. Você acha que o diabo quer o quê? Você sabe qual é a obra que Satanás quer fazer na minha vida e na sua vida? Satanás, ele quer ver eu prostituindo, drogando, traficando, cometendo assassinato, cometendo imundícias que abominam os olhos do Senhor, porque eu e você é imagem e semelhança de Deus. Nós somos privilegiados, escolhidos. Nem os anjos recebeu tanto elogio como nós. Os anjos até que queriam. No meu ver, eu tenho plena convicção disso. Acredito em Deus e tenho plena convicção. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele nos revela. Revela para mim e para você. Às vezes nós que não queremos aceitar a palavra. Quando alguém chega perto de você e fala para você assim: oh, não, mano, isso não é bem aos olhos do Senhor. Quando
Não é um pouco nada porque a língua é um pouquinho presa. Deus prepara tudo certo. Aleluia, Jesus. Olha para você ver uma coisa. O filho, todos aqui são filhos, faz algo que não agrada o pai ou a mãe. E aí os pais vêm corrigir. Eles não recebem a palavra. Muitos não aceitam a palavra, porque é correção. O meu filho estava aqui e começou a andar com as pessoas que não deveria. Começou a entrar nos caminhos errados. Eu chamei ele e falei: filho, eu estou saindo um pouco, mas é dentro da palavra, é obra desfeita, é aquilo que Satanás fez e nós desfazemos, porque nós usamos o nome de Jesus. E ele diz assim, que ele já tinha 18 anos, que ele ia sair de casa e querer a vida dele. E foi a vida dele. E cortava longe de mim. E começou.